Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e esse é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Há bastante tempo tenho estudado essa mensagem e creio que chegou o momento de compartilhá-la com você. Por isso eu peço um pouco da sua paciência e da sua atenção e principalmente que você não deixe de assistir o conteúdo do vídeo até o final. Nos ajude também curtindo e compartilhando com os seus amigos nas redes sociais. Agora eu gostaria de convidar você a orar. Já fiz a minha oração aqui e logo na sequência abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 1 e em seguida o versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, verso 13, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. É importante mencionar, no começo do vídeo, que a igreja da Galácia passava aqui por uma turbulência bastante grande. O apóstolo Paulo, nas suas primeiras viagens missionárias, fez um trabalho poderoso na região da Galácia, que era uma antiga província do Império Romano, e deixou ali igrejas estabelecidas. Mas pouco tempo depois, essas igrejas foram invadidas por falsos mestres judaizantes, e estes ensinavam que só a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Diziam que ritos, cerimônias, tradições humanas, a própria circuncisão e as obras da lei ainda eram necessárias para que a pessoa fosse salva. E é justamente nesse contexto que o apóstolo Paulo aborda o tema da liberdade cristã. Agora é interessante porque os versos que nós lemos têm uma sistemática muito semelhante, muito parecida, onde no começo o apóstolo faz uma declaração para logo na sequência fazer uma advertência. Por exemplo, no versículo 1, a declaração diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E em seguida, nós somos advertidos contra o legalismo. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Os Gálatas, pela pregação do evangelho, tinham sido libertos da escravidão dos ídolos, do paganismo, da própria imoralidade e dos prazeres do mundo. Mas agora estavam caindo num outro tipo de legalismo, numa outra espécie de escravidão, que era a escravidão do jugo judaizante. Eu vivi isso durante 10 anos da minha vida, quando então saí do catolicismo e ingressei em um movimento dissidente da Igreja Adventista por discordar da doutrina da Trindade, mas que trazia no seu bojo uma série de critérios, uma série de tradições e observâncias que me tornavam um cristão fanático, neurótico e extremista. Eram, na maioria das vezes, coisas boas, mas que não eram observadas com equilíbrio. Eu me recordo das palavras de um pastor, onde ele diz que o fanatismo é uma parte da verdade que ficou maluca. E assim acontecia com a minha vida. Por exemplo, eu acreditava que por morar no campo, que por fazer reforma de saúde e muitas outras coisas que são orientações que recebemos da parte de Deus, eu era mais santo, mais consagrado e melhor do que outros cristãos que estavam na igreja ou cristianismo afora. E por essa razão, a minha fé era fundamentada em obras, e isso é uma abominação aos olhos de Deus. Portanto, a primeira advertência após a declaração feita pelo apóstolo Paulo é contra o legalismo. No versículo 13, a declaração diz: irmãos, fostes chamados à liberdade. E logo em seguida, agora, Paulo nos adverte contra o liberalismo. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se você quiser saber o que seriam essas obras da carne, basta ler os versos 19 até o verso 21, onde o apóstolo Paulo faz uma lista
até longa do que seriam essas obras da carne que convertem a liberdade cristã num liberalismo demoníaco. Portanto, a preocupação do apóstolo é que se por um lado a liberdade cristã não deve privar você de viver uma vida livre em Cristo de fato, a ponto de, para cuidar com essa liberdade cristã, você viver uma vida legalista, extremista. Por outro lado, o apóstolo também vai te advertir contra o liberalismo, tornando essa liberdade cristã numa licença para pecar. Nós devemos ter cuidado com isso, ou seja, a liberdade, segundo Paulo, não é uma carta de crédito para você fazer o que você quiser, porque Cristo te ama e morreu por você na cruz do Calvário. E é justamente sobre esse último ponto que vamos ocupar a nossa mensagem. Falar sobre a liberdade cristã e o cuidado contra o liberalismo. É importante mencionar também que o assunto da liberdade é um tema bastante considerável na Bíblia. Não é um tema periférico, não é um assunto marginal. Nós não estamos tratando aqui sobre uma mensagem apenas para ocupar o seu tempo e dar-lhe novas informações. Não! Esse é um assunto extremamente importante. Paulo faz declarações belíssimas sobre a liberdade. Por exemplo, em outra ocasião, Paulo vai dizer que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Portanto, a liberdade cristã, ela é uma evidência de que o Espírito de Deus está ou não ali. Eu poderia dizer até que onde a liberdade não está presente, o espírito do diabo se faz presente ali. Numa outra declaração, essa mais conhecida, o Senhor Jesus, em João 8,32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, também devemos lhe dizer que o tema da liberdade não está restrito ao contexto religioso. Muitos filósofos, muitos estudiosos seculares abordaram, escreveram, produziram materiais falando sobre a liberdade. Por exemplo, Thomas Jefferson, que é certamente o autor mais importante da Declaração de Independência dos Estados Unidos, vai dizer: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, liberdade e busca da felicidade. Olha que palavras tão profundas e belas. Nós vemos aqui claramente que, como parte da Constituição norte-americana e mesmo no artigo 5º da Constituição brasileira, a liberdade ela é tratada como uma cláusula pétrea, inclusive. Ou seja, o tema da liberdade é um tema que interessa a religiosos e também a pessoas do mundo secular, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E agora, para nós darmos então prosseguimento à mensagem, nós precisamos entender em primeiro lugar o que significa ser livre. E ao fazer essa pergunta, eu me lembrei de uma entrevista dada pelo ex-deputado federal e também o ex-BBB Jean Willis, a jornalista Leda Nagli, no ano de 2017, é uma jornalista do YouTube. E ela perguntou ao Jean Willis o que ele faria se soubesse a data do fim do mundo. Ao que ele respondeu: eu acho que usaria todas as drogas ilícitas que eu não usei por ilicitude e eu faria muito sexo com todo mundo que quisesse transar comigo. Eu ia transar muito antes do mundo acabar, muito beijo, muito amor e muita coisa. Apesar de ser um exemplo bastante grotesco, eu tenho sinceramente a impressão que a visão de muitos adolescentes, jovens e mesmo adultos da nossa geração de liberdade é mais ou menos esta que acabamos de ver aqui.
Ou seja, liberdade é você ter o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Se você quiser fazer sexo com uma, duas, três, quatro e tantas pessoas, homens, mulheres, ou fazer tatuagem, ou ir para onde você quiser. Ou seja, a liberdade é a garantia que você tem de escolher fazer o que você bem entender com a sua vida. Em concordância com o que acabei de dizer, um estudioso e muito conhecido, também cristão norte-americano, chamado Charles Colson, no livro E Agora, Como Viveremos, ele diz assim: vivemos numa época em que a liberdade tem sido definida como escolha absolutamente livre. Não importa o que escolhemos, a dignidade do indivíduo reside na mera capacidade de escolher. Foi justamente o que acabei de dizer. Na visão dele, portanto, a liberdade para muitas pessoas dos nossos dias é você ter a escolha absoluta e livre de você fazer o que quiser com a sua vida. O interessante é que essa não é uma visão moderna ou pós-moderna, mas ela foi concretizada melhor nos nossos dias, praticada melhor em nossa época. Mas, por exemplo, em 1974, Raul Seixas já entoava na música Sociedade Alternativa justamente o que vemos hoje ser, assim, acalentado ou defendido por pessoas como um conceito presente de liberdade. E, nas palavras da música, transformando em poesia o que estamos dizendo: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Bom, aqui então nós vemos na música claramente o que estamos comentando. Portanto, liberdade, na visão de Raul Seixas, é você fazer o que quiser, e essa é a única lei que deve governar o espírito humano. Um outro filósofo, chamado John Stuart Mill, que escreveu muita coisa boa, inclusive, sobre liberdade, mas aqui ele vai também pontuar o que na visão dele, ou qual na visão dele, deve ser a reação da sociedade aos padrões, às tradições, à ética, às regras que são perpassadas de uma geração para outra. E ele diz assim: o mero exemplo do inconformismo, a mera recusa de dobrar os joelhos para os costumes é em si mesmo um serviço. Ou seja, o que ele está sugerindo ali? Que todas as pessoas que de alguma forma prezam pela sua liberdade não devem se curvar diante dos padrões, diante das regras, das tradições e dos costumes sociais. É possível concordar em tese e com muito cuidado com as palavras dele, mas por outro lado é muito perigosa essa afirmação. As palavras dele se concretizaram assim absolutamente em um evento muito famoso na história do mundo e principalmente dos Estados Unidos, chamado Woodstock. Woodstock aconteceu em 1969 e foi um movimento contracultural, onde cerca de 500 mil jovens se reuniram durante 3 dias em uma fazenda nos Estados Unidos para celebrar ali justamente o direito de serem livres. Como acabei de dizer, era um movimento contracultural para romper com as tradições, os valores, a ética, a moral de gerações passadas. E aqui eu compartilho com você a visão de algumas pessoas, alguns jornalistas e estudiosos sobre o Woodstock, que, como disse, prezava, valorizava demais o tema da liberdade. Era uma atmosfera de liberdade e de companheirismo, ilustrada por imagens de jovens caminhando nus, de mãos dadas, dividindo erva ou ácido. E, num outro comentário ainda, embalados pela música folk, blues e rock, jovens tomavam banhos nus na chuva, brincavam na lama, meditavam, usavam drogas, LSD e maconha principalmente. Então, para os jovens de Woodstock, ser livre era usar droga, era manter a prática sexual libertina, era você dançar, pular, fazer o que quiser com a sua vida.
Agora, uma segunda pergunta que precisamos fazer também aqui no tema é a seguinte: onde surgiu esse conceito de liberdade? Sem sombra de dúvidas, um grupo que influenciou bastante a visão presente de liberdade foi o grupo dos filósofos iluministas. Os iluministas, em história, é considerado como um movimento cultural, intelectual e filosófico que pretendia usar a razão no lugar da religião. A verdade é que a intenção deles era propor para a sociedade europeia e ocidental uma nova visão de mundo que substituísse a visão ou a concepção religiosa de mundo que predominava até aquele momento. Isso fica bastante claro, por exemplo, nas palavras de Voltaire, que foi um grande filósofo iluminista ao dizer: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. O curioso é que a visão proposta pelos filósofos iluministas acabou influenciando fortemente um outro movimento que também vai ser a concretização, ou seja, a prática ipsis literis daquilo que os iluministas ensinavam e apregoavam, que foi a Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa era justamente liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a realidade é que a Revolução trouxe para a França um banho de sangue. Se você não tem um conhecimento um pouquinho mais detalhado da história, eu lhe digo que a Revolução começou com o rei assentado no trono, o rei Luís XVI, e uma Assembleia Nacional Constituinte foi conclamada. E ao lado direito do rei estavam os girondinos, que defendiam a manutenção da monarquia e da religião. E ao lado esquerdo do rei estavam os jacobinos, que eram os revolucionários, os radicais, que queriam acabar com a religião e com a monarquia. Inclusive, o lema dos jacobinos era: nós só vamos acabar com a revolução quando enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. E assim a visão de liberdade deles era uma espécie de anarquia, uma liberdade total do homem, da mulher, fazer o que bem entendesse com a sua vida, tanto que no lugar onde estava ali presente na famosa Catedral de Notre-Dame, uma imagem venerada pelos católicos, se não me engano, de Maria, eles colocaram uma mulher, uma prostituta seminua, dizendo que a partir daquele momento eles passariam a cultuar a nova deusa, chamada a deusa da razão. Um historiador, que é o Christopher Dawson, um historiador britânico e muito conceituado também no livro Os Deuses da Revolução, ele vai nas próprias entranhas desse movimento revelar o que estava presente ali. Como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da vida, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Então fica bem claro que na visão desse historiador, o movimento dos iluministas e também a Revolução Francesa foi um movimento que passou a idolatrar a questão da liberdade, propondo, como disse há pouco, uma nova visão desse tema que substituísse a visão cristã até aquele momento. Na realidade, a própria visão cristã também estava distorcida, porque quem predominava no mundo europeu ocidental, principalmente naquela época, era a Igreja Católica, que não tinha uma visão claramente bíblica sobre liberdade. E agora nós saímos de algo ruim para algo absurdamente pior. Bom, entendendo isso, nós precisamos aqui pontuar também que um dos filósofos mais importantes da Revolução Francesa foi Jean-Jacques Rousseau. E ele influenciou muito aquele banho de sangue que ocorreu na França, principalmente o homem responsável pelo movimento chamado de Reinado do Terror, que foi Maximilien Robespierre.
E no livro mais conhecido de Jean-Jacques Rousseau, que é o do Contrato Social, já no primeiro parágrafo do livro, ele vai apresentar a sua visão de liberdade ao dizer: o homem nasce livre e em todos os lugares está acorrentado. Há muita coisa que poderíamos dizer nessa simples frase. Jean-Jacques Rousseau quebrava aqui um paradigma social e filosófico de muito tempo, ao dizer que o homem naturalmente é bom. Ele entendia que você nasce bom, que a sua natureza é boa, mas que a sociedade superficial corrompe a natureza humana. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que você nasce livre, mas você é escravizado pelos padrões, pelos costumes, pela moral, pela ética, pela tradição da sociedade. Nas entrelinhas, o que ele queria dizer é que para você retomar a liberdade com a qual você é criado ou gerado, você precisa se libertar dessas correntes dos padrões sociais. Voltando para o Charles Colson, que nós já falamos aqui, já citamos um parágrafo dele, interpretando as palavras de Jean-Jacques Rousseau, ele diz assim: ele, Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições, exatamente como acabamos de dizer. Portanto, o que Jean-Jacques Rousseau queria mencionar com aquelas palavras é que as pessoas não devem se submeter a instituições, a regras, a costumes e a tradições. Lógico que isso influencia também o âmbito religioso. Talvez essas palavras expliquem a razão pela qual o movimento dos desigrejados hoje cresce cada vez mais. As pessoas hoje não gostam, não se submetem mais à hierarquia, não respeitam mais a posição de pastores, não respeitam mais os líderes da igreja, anciãos, diáconos, jovens principalmente, já não se submetem mais àquele modelo de reunião eclesiástica, porque querem ter autonomia, querem ter independência, querem ter uma liberdade que não é, nós veremos na sequência, a verdadeira liberdade cristã e bíblica. A Nancy Pierce, que também é uma escritora cristã muito conceituada, na mesma linha de Charles Colson, vai revelar ainda mais o que Jean-Jacques Rousseau quis dizer no Contrato Social. Para Rousseau, as relações de fato opressivas eram as relações pessoais, como o casamento, a família, a igreja e o local de trabalho. Em outras palavras, para você ser livre, você precisa se libertar desse jugo que ela menciona aqui. Você tem que se libertar da família, você tem que se libertar da igreja, tem que se libertar do casamento e etc. É justamente o que vemos acontecer na nossa época, pelo movimento feminista, pelos ideólogos do gênero que questionam certos padrões que não são apenas padrões sociais, são padrões bíblicos estabelecidos por Deus pela moral judaico-cristã. Portanto, como estamos aqui vendo, a visão de Rousseau, dos filósofos iluministas e, consequentemente, a prática da Revolução Francesa rompe com uma visão de liberdade que a sociedade tinha até então e traz um novo conceito de liberdade mais distorcido do que aquele que a Igreja Católica ensinou ou praticou durante a Idade Média. A pergunta é a seguinte: mas se nós rompemos com padrões sociais, qual seria então o novo padrão ou a nova ética a seguir? Será que cada um agora tem uma autonomia tão grande que determina o seu próprio padrão? Não é exatamente assim, porque os seres humanos dependem da vida em grupo, da coletividade. E por essa razão, nós temos aqui um quadro que foi proposto, inclusive, pelo doutor Carlos Flávio Teixeira, que é um estudioso adventista profundo dessa área, e ele então nos apresenta aqui algumas das principais correntes éticas que substituem a visão cristã de liberdade em nossa época. O antinomismo, ou seja, não há normas ou não há lei absolutas em matéria de ética. O essencialismo, as circunstâncias é que definem,
o espírito da norma ou da lei é que define a ética, o situacionismo, as circunstâncias é que definem a ética, o hedonismo, a busca pelo prazer define a ética, o minimalismo, a ideia do mal menor define a ética, o emocionalismo, o argumento do amor é que define a ética e, por fim, o pluralismo, a variedade de ideias define a ética. Talvez, ao vermos esse quadro, você identifica muitas dessas correntes predominando na vida da sociedade, da igreja, de jovens. Eu aqui daria uma ênfase maior ao hedonismo, que é a busca pelo prazer, que define a liberdade nos dias de hoje, o emocionalismo, que é o argumento do amor, que define a visão de liberdade, e talvez alguns outros aí. Mas agora, qual é a visão de Ellen White sobre a origem desse conceito atual de liberdade? O que a serva do Senhor teria a nos dizer sobre esse tema? Ela vai acrescentar mais um ismo, que seguramente é aquele que está sobre todos os que acabamos de ver aqui. O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está correto e Deus não condena. Assim declara ele a todos os homens: não importa o que façais, vivei como vos aprouver, o céu é vosso lar. Multidões são levadas assim a crer que o desejo é a lei mais elevada, a libertinagem é liberdade e que o homem é apenas responsável a si mesmo. Como nós vemos então, essa visão de liberdade, segundo Ellen White, é uma visão de origem satânica, diabólica. Mas agora vejamos na prática qual tem sido a consequência dessa concepção atual influenciada pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa e, acima de tudo isso, pelo próprio Satanás de liberdade. O Felipe Neto, um youtuber muito famoso, tem um dos canais mais visitados, com o maior número de inscritos do nosso país, influencia muitas crianças e também crianças da igreja. Provavelmente o seu filho ou a sua filha acompanha os conteúdos do Felipe Neto. O alcance dele está ali na faixa entre os 9, 8 até os 13, 14, talvez 15 anos de idade. Ou seja, são pré-adolescentes, crianças e adolescentes da nossa sociedade. E há algum tempo, em 2016, ele gravou um vídeo com o título Felipe Neto é ateu? E a resposta que ele deu revela muito dessa visão atual, libertina, que nós estamos tratando aqui do tema de liberdade. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída desta forma. Lindo! Que bom que existiu, mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Você consegue enxergar como a visão de Satanás ao se rebelar contra o governo de Deus no reino dos céus está presente nessas palavras? E aí talvez você, pai, você, mãe, não entenda por que razão seu filho não se submete mais à sua autoridade. Porque aqueles chamados influencers ou influenciadores estão sim semeando na vida da juventude, dos adolescentes, das crianças da igreja, semeando uma visão satânica, distorcida de liberdade, influenciada, como insisto aqui em dizer, por filósofos ateus, descrentes, agnósticos, deístas, que não creem numa intervenção e principalmente na soberania de Deus. Um outro exemplo é o do filme O Olmo e a Gaivota. No ano lançado aqui no Brasil, um filme nacional no ano de 2015, onde a intenção da trama é sensibilizar
os que assistem, os espectadores, a defenderem, se posicionarem a favor da causa em prol do aborto indiscriminado. E a diretora Petra Costa, quando fez um discurso a respeito do filme, ela foi bastante criticada por pessoas nas redes sociais. Logo em seguida, alguns artistas da Rede Globo resolveram abraçar a causa e gravaram um vídeo que eu não vou transmitir aqui por causa dos problemas de direitos autorais no YouTube. Mas, em um momento do vídeo, a atriz Bárbara Paz faz uma declaração dizendo as seguintes palavras: toda mulher é dona do seu corpo, faz com ele o que quiser. Essas palavras revelam muito sobre o que estamos dizendo. Lógico que aqui nas entrelinhas ela não está apenas defendendo a questão do direito da mulher querer abortar, mas sim da autonomia, do empoderamento feminino, que é algo muito discutido e defendido pelo movimento feminista radical. Eu não estou aqui falando contra os direitos da mulher, mas essa visão aqui é uma visão distorcida e não é, digo, a visão bíblica sobre o corpo dos filhos de Deus. Depois de fazer essa declaração, um grupo de artistas começam a repetir várias vezes a seguinte frase que tem virado um clichê: meu corpo, minhas regras. E como acabei de dizer, essa é uma frase que se revolta contra a visão bíblica de liberdade e inclusive do corpo dos cristãos, que é chamado na Bíblia como templo do Espírito Santo de Deus. A visão que é apresentada aqui é justamente a conclusão natural, ou melhor, a prática natural influenciada por um conceito de liberdade, como que estamos comentando, oriundo do iluminismo. Se eu acredito na visão iluminista e revolucionária de liberdade, é lógico que eu vou fazer o que quiser com o meu corpo. Nas entrelinhas dessa frase, o que ela está dizendo é: faça o que quiser com a sua vida, aquilo que você bem entender, e ninguém tem direito de dizer o que você deve e o que você não deve fazer, porque o corpo é seu e as regras são suas. Ellen White, comentando a respeito disso, diz assim: nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Um outro exemplo que também gostaria de citar aqui, onde a visão de liberdade tem influenciado a prática da sociedade, é a questão da ideologia de gênero. Uma jovem pernambucana de 18 anos engravidou e decidiu criar o filho sem gênero. E então a matéria foi publicada no site do Globo e o título diz assim, palavras dessa jovem: a sociedade tem que abrir a mente, diz mãe que vai deixar o seu filho escolher o próprio gênero. É como se a questão do gênero fosse apenas uma questão de escolha. Novamente, a liberdade de eu fazer o que quiser com a minha vida. Inclusive, já não há mais respeito aos próprios padrões biológicos. Já não há mais respeito com o que foi determinado pelo próprio Deus. Ou seja, o seu sexo define sim o seu gênero. As palavras então dessa jovem: não impomos nada. Ele é um menino imposto pela sociedade da forma como foi registrado. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero, novamente, vai ser uma escolha dele. O grande problema é que essa influência da visão iluminista de liberdade está presente também no âmbito da igreja. Essa liberdade humanista, antropocêntrica, centrada no homem, focada no homem, no hedonismo, está influenciando profundamente a vida de cristãos, de religiosos. Aqui, por exemplo, eu cito o caso de um pregador conhecido e muito influente da igreja, que creio que bem intencionado, citou as seguintes palavras numa vigília para jovens: na religião de Cristo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm.
E quem é que determina o que convém e o que não convém? Com 20 anos de idade, eu achava que era a igreja. Achava que se eu abrir o manual da igreja, se eu ler Ellen White suficiente, se eu consultar a liderança, eu vou saber qual é a vontade de Deus e o que é lícito, o que me convém. Com 34 anos de idade, eu tenho muito pouco interesse no que pessoas dizem ou tradições dizem. Eu tenho interesse em Cristo e no Evangelho. E quem é que determina então o que convém e o que não convém? Eu. Porque uma vez que eu nasço de novo, eu estou em Cristo e Ele está em mim. Como disse, por mais que eu acredite que a intenção do pastor foi bem intencionada, talvez, mas as palavras dele são extremamente perigosas. A intenção foi dizer que um cristão nascido de novo, onde Cristo mora em você, vai saber escolher o que convém e o que não convém. Mas isso é uma experiência muito subjetiva. Eu jamais posso negar a autoridade da Bíblia, a autoridade da igreja e mesmo de pessoas experientes para me orientar. E principalmente a revelação profética de Deus, que no caso dos adventistas vem por intermédio de Ellen White. Esse é o grande perigo. Ellen White, comentando essas palavras, diz: fui instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a julgar que Deus se agrada de que escolham o seu próprio modo de proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. Eu aproveito esse momento para fazer, inclusive, um apelo e uma exortação aos jovens que estão ouvindo: tenha muito cuidado com o seu espírito de independência. Respeite as autoridades constituídas por Deus na igreja. Respeite o seu pai e a sua mãe. Respeite aqueles homens santos que vivem uma vida piedosa. Você, por mais que possa ser mais valente, por mais que você tenha mais vigor, mais forças e até mais conhecimento às vezes, um jovem nunca terá mais experiência do que alguém que seja mais velho, um cristão de mais idade dentro da igreja. E Ellen White diz claramente que é uma visão satânica essa ideia de que os homens ou jovens têm o direito de escolher o seu próprio proceder, independente do conselho de seus irmãos. O livro de Provérbios é claro em dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Por fim, numa página das redes sociais, mantida lamentavelmente por adventistas que têm essa visão distorcida de liberdade, eu vi a seguinte publicação: sexo antes do casamento. Pode? A resposta diz assim: o ideal é que fosse praticado entre pessoas comprometidas através do casamento. Eu disse o ideal. Isso não me dá o direito de dizer que quem pratica fora do casamento seja necessariamente um pervertido, um fornicário, um ser desprovido de moral. Se consegue segurar a onda e não transar, certamente escolheu o melhor caminho. Mas se não conseguem e ambos concordarem em ter relações de maneira responsável, não vejo por que condená-los. Você percebe como aquelas correntes éticas modernas de liberdade estão afetando a vida da juventude da igreja? É como se o amor, é como se a situação atual, como se a cultura do momento determinasse, modificasse, alterasse a visão bíblica de liberdade e inclusive de pecado. Porque a fornicação não é apenas uma questão de escolha, não, é uma abominação aos olhos de Deus. O pecado da fornicação, para quem não sabe, é você manter relação sexual antes do casamento. Isso não pode ser relativizado. Manter relação sexual apenas ao se casar não é o ideal, é o correto, é o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Portanto, vemos aqui claramente que essa visão equivocada de liberdade, influenciada pelo iluminismo, pela Revolução Francesa e, acima de tudo isso, pelo próprio Satanás, está moldando a visão, infelizmente,
de religiosos da igreja cristã. Fica bastante claro, então, que há uma crise de liberdade em pelo menos dois aspectos que nós vemos aqui da sociedade e também da igreja. Em primeiro lugar, é uma crise de autoridade e, em segundo lugar, uma crise de valores. Na crise de autoridade, nós vemos que há uma dificuldade de aceitar e obedecer à autoridade de Deus, da Bíblia, da igreja, da família, do Estado e das demais possíveis instituições relacionadas à regulação do viver em sociedade. E já na crise de valores, há uma dificuldade de definir e ser fiel a valores ético-morais, inclusive dificuldade de aceitar valores legados por gerações passadas. Bom, já chegando próximo do fim da conclusão do tema, nos resta responder definitivamente a seguinte questão: qual é a visão bíblica então de liberdade? Para respondermos essa pergunta, nós precisaremos responder uma série de outras questões a fim de chegarmos na conclusão que nos interessa aqui, ou seja, qual é a visão bíblica de liberdade. E então a primeira questão é a seguinte: por que ser livre? Então agora a gente vai começar a contrastar a visão iluminista e a visão bíblica. Para os iluministas, porque nascemos acorrentados ou escravos, como nós vimos com Jean-Jacques Rousseau. Na visão bíblica, nós devemos ser livres. Por que razão? Em verdade vos digo, João 8,34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, pelo menos nesse aspecto, o iluminismo e os cristãos bíblicos estão em concordância. Ambos acreditam que o ser humano é escravo. O ser humano está acorrentado. Mas vamos a uma próxima pergunta. Como ser livre? Como ser liberto? Como quebrar essas correntes de escravidão? Na visão iluminista, através de emancipação social, revolução, luta política e independência. Na visão bíblica, por sua vez, segundo Gálatas 5, verso 1, o texto que lemos no início da mensagem, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em conclusão, na visão cristã, eu só consigo ser livre através de Cristo. Ele é o libertador. Ele oferece libertação. Não é o Lula, não é Bolsonaro, não é partido político, não é ideologia política. É lógico que eu não devo ser um ignorante político, como já disse em outros vídeos, mas eu devo entender claramente que o único libertador, ou o único que pode me levar definitivamente a uma emancipação real é em Cristo, através de Cristo e por Cristo. Um autor muito conceituado no meio cristão, que é o Timothy George, no seu comentário bíblico sobre o livro de Gálatas, falando sobre isso, diz: fora de Jesus Cristo, a existência humana é caracterizada como escravidão da lei, dos elementos do mal que dominam o mundo, do pecado, da carne e do diabo. Deus enviou seu Filho ao mundo para quebrar o domínio desses senhores de escravos. Louvado seja Deus pelo privilégio que temos de ser libertos por Cristo e por nada mais. A próxima pergunta: do que eu preciso ser livre? Já vimos que nós somos escravos, tanto na visão iluminista como cristã. Já vimos que a única forma de sermos libertos é através de Cristo. Na visão iluminista, através de emancipação social, luta política, ideologias e etc. E aqui, do que ser livre? Para os iluministas, das instituições sociais, família, igreja, costumes e tradições. Na visão bíblica, em Romanos 6,14, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Claramente a Bíblia nos mostra que eu preciso ser livre do pecado, da escravidão do pecado. Não são apenas de questões sociais, políticas,
padrões culturais. Não, é lógico que alguma dessas coisas vem no bojo, mas para saber o que desses elementos eu devo me libertar, ou quais desses elementos eu devo me libertar, afastar de mim, eu devo entender a concepção bíblica de pecado. Por isso que Satanás tem privado a igreja, o mundo hoje, de ouvir sermões sobre o pecado. Muitos não entendem mais o que é o pecado, vivem uma vida de ignorância a respeito desse tema. Jesus veio com a missão especial de revelar o caráter de Deus e libertar os seus filhos da escravidão do pecado. Seguindo ainda, a próxima pergunta: para que ser livre? Na visão iluminista, para desfrutar de uma vida independente, fazendo o que sente e deseja ser o melhor, que é o que a maioria dos jovens pensam ser o suprassumo da liberdade em nossa época. A independência dos pais, a independência da igreja, fazer o que quiser, mas pela Bíblia isso é escravidão, escravidão dos vícios, escravidão da carne, como disse no princípio do tema. Agora, na visão bíblica, para que ser livre? Olha que palavras impressionantes de Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, como acabamos de ver, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sendo assim, na visão bíblica de liberdade, quando Jesus vem e me liberta do pecado, eu me arrependo dos meus pecados, confesso os meus pecados, ele então me liberta do pecado agora para a santificação. A libertação do pecado não é para você continuar nessa escravidão. É lógico que nós podemos tropeçar, cair algumas vezes, resvalar em algumas ocasiões, mas o cristão libertado por Cristo Jesus, ele sempre vai chorar diante de Deus, lamentar a queda e será reerguido por Jesus para continuar vivendo uma vida em santidade. Esta é, meu irmão e minha irmã, a verdadeira libertação bíblica. Ser livre do pecado para viver em santidade. O Dr. Carlos Flávio Teixeira, na sua tese de doutorado, chamado A Teologia do Compromisso no Pensamento de Ellen White, uma perspectiva da liberdade cristã, diz as seguintes palavras que são poderosíssimas sobre liberdade. Deus opera a liberdade em favor do homem, nele e por meio dele, libertando-o da culpa do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação. Eu acho que essas palavras resumem bem a visão bíblica de liberdade que acabamos de ver. E aí, queridos, ainda nos restam apenas essas questões rápidas aqui para a gente concluir a mensagem, a fim de você entender bem, tá? O que não é liberdade e o que é liberdade em poucas palavras. Então, primeiro, o que não é ser livre ou o que não é liberdade. Para o teólogo presbiteriano Augustus Nicodemos, no livro O que Estão Fazendo com a Igreja, ele diz que a ética dos libertinos é governada pelo conceito de que o amor e a graça de Deus nos permitem viver do jeito que quisermos. Em conclusão, a concepção de que liberdade é você viver do jeito que quiser não é na visão dele não é na concepção dele uma visão bíblica. Isso é uma concepção libertina, mas não a liberdade verdadeiramente cristã. Para Ellen White, o que não é liberdade na visão dela? Estudai então devidamente a natureza da liberdade que desejais. É ela a liberdade dos filhos de Deus para serem livres em Cristo Jesus? Ou chamais liberdade a condescendência egoísta com paixões baixas? Tal liberdade conduz ao mais penoso remorso. É a escravidão mais cruel. Então, segundo a visão de Ellen White, ser livre não é você condescender de maneira egoísta com as paixões baixas, paixões carnais, a condescendência com o pecado. Isso não é liberdade.
Muitos jovens hoje pensam que são livres, mas são escravos de Satanás, escravos do próprio eu, do egoísmo, de uma vida vã e vazia, escrava dos grupos aí fora. Jovens hoje não veem a hora de sair da casa do pai e da mãe para serem supostamente livres. Mentira! São libertos do jugo, entre aspas, do pai e da mãe para caírem no jugo do mundo, no jugo da pressão de grupo da sociedade. Eu gosto muito das palavras de Schopenhauer, onde ele diz que a vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quantos têm sido escravos do marketing, da publicidade, do materialismo? E essa é a realidade dos seres humanos. A verdadeira liberdade bíblica é a sua razão no controle da sua vida, submetida à autoridade de Deus. Ainda concluindo essa parte, para o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico do livro de Gálatas, a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. Louvado seja Deus! A liberdade cristã não é licenciosidade, mas deleite na santidade. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. Essas palavras concluem, portanto, o que não é ser livre na visão bíblica, inclusive de religiosos sérios que têm estudado a palavra de Deus. Bom, essa é a última questão que colocamos aqui no nosso tema. O que, portanto, é ser livre segundo a visão bíblica? Resumindo tudo o que vimos, se você se esquecer de toda essa mensagem e puder ficar apenas com esse texto do livro de Salmos, capítulo 119, fique com ele, porque ele resume toda a visão bíblica de liberdade de maneira sensacional e com uma síntese brilhante ao dizer: obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Olha que clareza, que beleza aqui do salmista, ao mostrar que ser livre é obedecer à lei de Deus. E se ele fala de uma verdadeira liberdade, é porque é uma liberdade falsa, que é aquela que comentamos largamente aqui no nosso tema. Em conclusão, ser livre é viver em obediência a Deus. Mas como assim? Se eu tenho que obedecer a Deus, se eu tenho que obedecer a alguém, como eu sou livre? Sim, na visão bíblica você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para escolher dois caminhos apenas: servir a Deus ou servir ao diabo e, consequentemente, ao pecado. E segundo a Bíblia, todos aqueles que servem a Deus, que obedecem à sua lei, são verdadeiramente livres. Muitos estudiosos, sérios também, definem a sua visão do que é liberdade na Bíblia. Aqui, por exemplo, John Wesley vai dizer: assim, o guardar sua lei e andar em todos os seus mandamentos sem culpa são liberdade perfeita. Olha que interessante, ele diz que liberdade perfeita, plena, majestosa é você viver guardando a santa lei de Deus, obedecendo aquela lei que é resumida em 10 mandamentos. Isso é a verdadeira liberdade cristã e a santificação para a qual fomos libertos. Ellen White, na mesma linha, vai dizer que, inclusive, era metodista, depois de fundar a igreja adventista, ou melhor, antes de fundar a igreja adventista, os jovens têm um inato amor à liberdade, desejam a independência, precisam compreender que estas inestimáveis bênçãos devem ser desfrutadas unicamente na obediência à lei de Deus. Esta lei é a preservadora da verdadeira independência e liberdade. Mais uma pessoa aqui profetiza da nossa igreja, associando a liberdade com a obediência à lei de Deus e dizendo que essa obediência é verdadeira independência e liberdade. O pastor Adolfo Soares, que é responsável pelo Seminário Latino-Americano de Teologia, um pastor também de muito respeito, um homem de Deus, no livro Redenção, Liberdade e Serviço, também dá a visão que ele entendeu nos escritos de Ellen White de liberdade. White fala da obediência
aos preceitos de Deus, conforme revelados na Bíblia. Ela entende que a liberdade deve ser desfrutada unicamente na obediência à lei de Deus. Me desculpe por ficar insistindo com tantos textos assim, mas é para você entender que não é uma visão minha. Há muita gente séria, muitos homens de Deus consagrados e a própria serva do Senhor, profetiza, mensageira de Deus para o seu povo, diz que verdadeira liberdade é viver em obediência à lei de Deus. Cito as duas últimas palavras aqui do pastor Carlos Flávio Teixeira, não daria para deixá-lo de fora, uma vez que é alguém que estudou profundamente, doutor nessa área da liberdade, nos escritos de Ellen White de maneira especial, mas também bíblica, e ele diz assim: liberdade não é fazer o que se quer e como se quer, conforme pensam alguns. Liberdade é, antes de tudo, agir guiado pelos ditames da consciência e por um conjunto de normas que deem sentido a ela, norteando-a de maneira coerente. No caso dos cristãos, genuína, verdadeira liberdade é andar segundo as leis protetivas de Deus para a existência humana. E o último texto do Dr. Rodrigo Silva, ele conclui com essa analogia dizendo: as leis estabelecidas por Deus não foram criadas para tirar minha liberdade. Se você ficou com essa impressão, ele conclui aqui dizendo que essas leis não foram criadas para privar você de ser alguém livre, e sim para estabelecê-la. São como as leis que organizam o trânsito, a sociedade e a vida. Em conclusão, queridos, nós precisamos aqui hoje de uma mudança de foco. Se você tem essa visão libertina de liberdade, essa visão carnal, essa visão mundana, que o apóstolo Paulo advertiu, dizendo que foi para a liberdade que fomos chamados, mas não usemos dessa liberdade para dar ocasião à carne. Se você entendeu nesse tema que você vive essa escravidão da carne, das paixões, dos grupos, do apetite e etc., nós precisamos passar por uma mudança de foco. Uma mudança de foco em relação ao conceito moderno da liberdade. Da autonomia absoluta da vontade, condicionado pela cultura, para o exercício disciplinado da vontade, biblicamente dirigida. Do viver como se Deus quer do viver como se quer para o viver como Deus quer. Da liberdade a partir do eu para a liberdade, segundo ele, Deus, em favor dos outros. E, finalmente, do individualismo egoísta, que é viver para si, para satisfazer a sua vontade, para a humildade, a humilde sujeição à vontade soberana de Deus, conforme revelado em sua palavra. Eu sei que o assunto é longo, foram muitos textos, muitas citações, mas você terá esse vídeo disponível para você voltar quantas vezes quiser, a fim de compreender esse tema tão importante. Sabe, eu concluo dizendo que quando aquela mulher adúltera, que era uma escrava dos seus vícios, das suas paixões, uma escrava da imoralidade, foi pega no ato do adultério e colocada diante de Jesus, aquela mulher foi humilhada. Aquela mulher passou por uma situação social extremamente desconfortável. Muitos estavam ali zombando dela, caçoando dela. E ela estava diante do agente libertador, do Deus do universo. E quando Jesus, depois de toda aquela cena que você conhece muito bem, diz as seguintes palavras: vá e não peques mais, a mensagem de Jesus para aquela mulher era seja livre. Vá e seja livre. Você está liberta. Você está livre, mas não livre agora para voltar às mesmas paixões. A liberdade que Jesus deu àquela mulher foi uma liberdade para viver em santidade. E ela se tornou uma das principais seguidoras do Senhor Jesus, ao compreender o verdadeiro conceito de
liberdade cristã. Eu diria nem tanto ao compreender, mas ao experimentar por intermédio do Espírito Santo na sua vida o que é o poder da liberdade cristã. E o convite que faço a você aqui nesse momento, em nome de Jesus, para que você seja verdadeiramente liberto pelo poder de Cristo na sua vida, pelo poder da cruz na sua vida. Que a cruz liberte você das suas paixões sexuais. Se você tem vivido em fornicação, se você tem vivido uma vida de imoralidade sexual, se você é alguém que tem lutado contra a homossexualidade, você não é pior que ninguém, você também é uma criatura de Deus. Você também tem sido convidado por Ele a experimentar a liberdade dessa luta terrível. Se você tem vivido uma escravidão da pornografia, a escravidão dos apetites, a escravidão de entretenimentos, filmes, novelas, se você é um escravo do egoísmo, um escravo do orgulho, não consegue perdoar as pessoas, não consegue ter paz no seu coração, não consegue viver um cristianismo verdadeiramente pleno, Jesus está lhe dizendo para experimentar o poder da liberdade cristã. Seja livre, se curve diante dele. Talvez aquela mulher pega em adultério estivesse até com os excrementos humanos ainda no seu corpo. Ela estava imunda. Mas Jesus Cristo não diz para você se limpar para se colocar diante dele. É na sua imundícia, na sua podridão, na sua depravação moral. É aí que ele te convida para você ir até ele. E então, a única mensagem que ele tem para você é: vá e não peques mais. Seja livre, seja liberto. Ele te dá o poder para você gozar de uma vida plena ao lado dele. Libertos do pecado, para viver em santidade e muito em breve, em nome de Jesus, sermos glorificados para viver eternamente com Ele no reino dos céus, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais imundícia, mas viveremos em plenitude, em perfeição na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e mais uma vez eu lhe digo, para a liberdade foi que Cristo te libertou.